Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Gente, olha quem voltou na sua telinha. Sim, eu, Patrícia. Ora céus, sobre o que a gente veio falar aqui no vídeo de hoje. Gente, no vídeo passado, a gente fez um vídeo sobre uma moça que contou a história dela aqui nos Estados Unidos e tal, numa live no canal do Júnior Pena. O link vai estar aqui embaixo, tá? Mas, no vídeo de hoje, a gente vai fazer uma parte 2, que vai ser um react sobre a live que ela fez com quem? Com o Thiago Skoll, no canal do Thiago Skoll. Se você não conhece o canal do Thiago Skoll, esse daqui é o canal dele, tá? Vai lá, o link vai estar aqui embaixo pra você poder se inscrever. O Thiago Skoll, ele tem vários vídeos no canal dele sobre várias histórias, várias coisas super interessantes aqui sobre os Estados Unidos, tá? Brasileiros aqui nos Estados Unidos. Então, vale super a pena ir lá no canal dele e se inscrever, tá, gente? Eu vou deixar o link do canal dele aqui embaixo. O Instagram dele é esse daqui, tá? Ó, Thiago Skoll USA. Pois bem, vocês me pediram tanto pra fazer uma parte 2 do vídeo passado, que aí o pessoal começou a falar que nesse vídeo aqui, ela parece que fala mais coisas pra gente poder entender o que foi que aconteceu. Afinal de contas, a gente tá aqui num canal de react e é um canal onde a gente faz o quê? Comentários sobre tudo que é o quê? Jogado na rede. Pois bem, vamos lá? Prepara sua pipoca, que o vídeo de hoje vai ser longo, tá, gente? Mas antes da gente entrar no vídeo de hoje, se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea. Segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba notificação através daqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo aqui, eu aviso lá. E o link do meu novo canal, o Box Express, gente, vai estar aqui embaixo pra vídeos mais rapidinhos, tá? Que aqui o box de comentários é um canal pra vídeos mais longos. Vídeos de 30 minutos pra cima. Mas para vídeos mais curtinhos, tem o canal o Box Express. O link vai estar aqui embaixo, vai lá e se inscreve. Pois bem, gente, vamos lá. Vamos dar início a esse vídeo aqui. Ó, o nome dela é Ana Cristina. Ela parece que tá aqui nesse vídeo, ela fala que parece que tá querendo voltar pro Brasil por causa das questões, acho que mais ou menos o que ela falou no vídeo passado, que foi lá no canal do Júnior Pena, tá? Então a gente vai reagir a esse vídeo aqui. Ela fez essa live aqui com o Thiago Skoll, aqui parece que ela tá contando mais coisas, pelo menos foi isso que o pessoal comentou nos comentários. Eu assisti bem o iniciozinho desse vídeo e deu pra ver que ela fala algumas coisas que dá pra gente poder aprender também. Então vamos dar uma olhadinha? Vamos lá assistindo. Lembrando, gente, que o canal aqui é um canal de reação, tá? É de react. Então a gente reage a tudo aquilo que cai na rede, tudo que o pessoal posta. E aí, dependendo das histórias, vai aprendendo conforme a pessoa vai contando a história dela. Parece que foi ela que pediu pra participar dessas lives e aí a gente agora vai reagir ao vídeo dela, tá? Vamos lá, é ela aqui com o Thiago Skoll. Como que você tá, Ana? A Ana tá falando da onde? A Ana é da onde? Se apresenta pra esse pessoal aí. Olá, gente. Eu me chamo Ana Cristina. Eu moro aqui em Massachusetts, tem 3 anos, né? E eu moro em New Bedford. Tem muitas pessoas que conhecem essa cidade aqui, que é bem fora de mão para tudo, mas eu moro em New Bedford. Tem quanto tempo que você tá aqui nos Estados Unidos, Ana? Eu morei em New Bedford, aliás, morei não, eu trabalhei em Bedford. New Bedford fica perto, eu acho que fica o quê? 1 hora? Mas foi lá que eu conheci meu marido, em Bedford, em Massachusetts. Bem fora de mão para tudo, mas eu moro em New Bedford. Tem quanto tempo que você tá aqui nos Estados Unidos, Ana? Tem 3 anos que eu estou aqui. E você é da onde lá do Brasil? Eu sou de Virginópolis, Minas Gerais. Virginópolis, ali pertinho de Serdoá, Cerro, Isso. Sabinópolis, por ali. Isso. E eu tava acompanhando você no seu Instagram e você falou assim, você falou lá pro pessoal que tá voltando. Conta um pouco da sua vida pro pessoal aí. Sim, gente, eu tomei a decisão, sabe, de ter que ir embora, né, com os meus filhos. Acho que no vídeo passado ela não falou sobre ir embora, não. Mas, enfim, nesse aqui ela tá falando. Só quem é mãe solo aqui sabe o que eu estou passando. Não é nada fácil. E o que eu andei passando durante esses longos 3 anos aqui. Não digo para ninguém não vir. Eu digo para as mães solos que têm 3 filhos, 4 filhos, não venham, gente. Ser mãe solo nos Estados Unidos realmente é extremamente desafiador, gente. Eu passei por isso que ela tá falando, então eu entendo. Não venha, sabe? Porque só eu sei o que eu passei nesse lugar. Você já chegou aqui com os 3 meninos? Ou como Não, quando eu vim, só tava eu e a minha filha. Ela tinha uns 4 anos, mais ou menos. 4, 5 anos. Aí, chegou aqui 2 meses depois, eu conheci o pai deles, né? E eu tive o meu segundo filho. Aí... Então você chegou há 3 anos, 2 meses que você estava aqui, aí você conheceu um homem, que aí você quanto tempo depois você descobriu que você estava grávida? Há uns
3 meses, mais ou menos, 2, 3 meses que eu estava nos Estados Unidos, eu descobri que eu estava grávida. Morar onde? Você conhecia alguém? Como que foi? Quando eu saí do Brasil, eu morei em Filadélfia alguns dias, né? E eu tinha um namorado, né? Que era virtual. Aí ele morava em Fall River, né? Aqui em Massachusetts. Aí eu desci pra cá, fiquei uns 15 dias, eu acho, na casa da minha prima. E desci para Fall River. Só que chegou lá em Fall River, né? Na verdade, eu não deu certo, né? Com esse namorado, a gente acabou que terminou. Eu arrumei um quarto, fui para esse quarto, mas a minha filha, né? Só que eu também não podia ficar lá, não deu certo, né? Ficar nesse quarto, porque tinha muita gente morando. Então acabou que eu tinha uma reserva, né? Eu acabei alugando um quarto, um apartamento de um quarto para mim e para minha filha. Só que aí logo nisso, né, eu descobri que eu estava grávida e eu fui morar na casa de um amigo, né, e do amigo do pai dos meus filhos. Aí depois eu tive que sair desse apartamento, né? Aí eu tinha arrumado um namorado, né? Que foi a pessoa que registrou o meu filho, sem ser o pai biológico. Ah, porque o pai biológico não quis mais. Não, porque o pai biológico foi para o Brasil, né? Aí, ele fugiu, então, da responsabilidade. Praticamente sim, né? Vamos ser mais honestos nisso, porque para mim, um homem que sabe que a mulher está grávida e simplesmente some no mundo, não é homem, né? Então ele foi para o Brasil, chegou lá, né, viveu a vida dele e voltou quando o menino estava fazendo um mês. Portanto, o meu filho faz aniversário dia 11 de abril e ele entrou dentro dos Estados Unidos no dia 11 de maio. Ah, então ele foi e depois voltou pelo México? Sim, ele veio pelo Caicai a primeira vez e a segunda vez também ele veio pelo Caicai. E você veio para os Estados Unidos pelo Caicai também, né? Sim, eu e a minha filha viemos pelo Caicai. E por que será que o nome disso é chamado de Caicai? Esse sistema aí de entrada ilegal pelo México, né? De cruzar a fronteira do México, é chamado de Caicai. Alguém sabe? Escreve aqui embaixo pra mim. Você sabe por que o nome disso é Caicai? Caicai por quê? Por que cai? Não entendo. Aí logo que ele volta depois, aí ele te procura de novo. Aí a gente tentou uma aproximação por causa da criança, né? Porque uma amiga minha, né, que eu conheci no trabalho, falou: Cristina, independente de qualquer coisa, ele é o pai do menino. Então, tenta aproximar ele do menino e tal. Aí acabou que eu conversei com esse namorado meu, que registrou meu filho, né? A gente conversou e ele aceitou deles ter um certo vínculo. Só que aí foi passando o tempo. Esse namorado, será que ela tá falando que registrou o menino foi o americano, que ela falou no vídeo passado? Ela falou também que o cara não tinha ido pro Brasil pra fugir, né? Eu não tô entendendo. Ai, meu Deus. Já comecei não entendendo, mas vamos lá, vamos assistir. Acabou que ele pediu a paternidade do menino. E foi o que a gente foi conversando. Com muito custo, a gente foi e decidiu. E eu terminei com esse namorado e a gente foi dar continuidade na paternidade do meu filho, que inclusive saiu, já tem uma semana que eu estive na corte, né? Aí saiu, ele não pediu o DNA do menino, né? Aceitou voluntariamente. E devido a isso, né? Ele ter aceitado, a juíza lá aceitou o pedido, né? Aí esses dias vai chegar um novo documento para fazer a nova certidão do meu filho. Gente, mas que rolo, hein? Essa coisa de aceitar outro homem pra como é que é? Registrar o filho. Imagina, assim, um outro homem aceitar registrar o seu filho. Realmente, isso é um negócio que não é pra qualquer um não, hein? Sério mesmo. E, Ana, deixa eu explicar pro pessoal aqui. Pessoal, eu tô fazendo essa live com a Ana. A monetização dessa live vai ser para ajudar a Ana. A gente vai chegar lá no final, mas antes de já explicar para vocês, se você mandar um superchat, tudo que você mandar nessa live aqui vai ser para ajudar a Ana. Ela tá desesperada. Igual vocês viram aí, ela tem 3 filhos, ela está querendo voltar para o Brasil. E eu conversei com ela por telefone, eu sei da história dela, as perguntas que eu estou fazendo aqui é para vocês que estão na live se associar e entender a história dela. Então, vou fazer as perguntas pertinentes aqui, não quero que ninguém julgue ninguém. Teve outras lives que eu fiz aqui com outras pessoas e... as pessoas não julgam, mas elas comentam, né? Então, ainda mais quando o negócio está na internet. Aí o pessoal vai comentar. Ficar bravo e tal, porque as pessoas estão comentando coisas que você mesmo colocou na internet, aí é um pouquinho complicado. Mas, realmente, a questão de julgar,
Acho que não tem nada a ver, não. Agora, comentar, as pessoas vão comentar. Com certeza vão comentar, sim. Algumas pessoas julgou e, por favor, não julga ela não e vamos tentar entender a situação dela. Ela veio para cá com uma menina de 4 anos, estava frágil, um homem aproveitou da situação, porque aqui nessa terra não tem mulher, viu a Ana e aproveitou da situação, né? E é assim que eu vejo. Não, mas no vídeo passado ela falou que juntou a fome com a vontade de comer. Ela tava na seca no Brasil, o cara tava na seca aqui. E aí os dois juntaram essas vontades. Qual o problema? Aí nesse caso aqui eu não sei se foi exatamente. Como que a gente vai botar a culpa no cara de ter aproveitado dela? Se ela mesmo falou na live passada que ela tava na seca lá no Brasil e ele tava na seca aqui nos Estados Unidos e os dois se juntaram. Às vezes acontece, gente. Aí eu fui limpar o apartamento dele, né? Chegou lá, tudo ok, não me faltou respeito, nenhum dos dois. Foi super normal. Aí a gente ficou conversando, normal, papapá. Aí acabou que a gente ficou. Eu não fiquei com ele naquele dia, não. A gente ficou conversando mais de uma semana. Não, namorar nada, nós só ficava mesmo. Quando dava um tesão, assim, uma vontade louca de bater as conversas. Era isso mesmo. Ele resolvia meu problema, eu resolvi o dele. E cada um caçava sua cara. Aí o rapaz, que logo que você chega, com 2 meses você conhece esse rapaz, ele vai para o Brasil, depois ele volta para cá, vocês se aproximam e logo você tem o segundo filho com ele. Por incrível que pareça, gente, eu entendo que muitas pessoas vão pensar assim, mas ela engravidou porque quis. Sim, gente, porque coração é terra que ninguém vai, independente de qualquer coisa, eu gostava dele, né? E não digo que foi um acidente, porque não foi, né? Porque eu não sou criança mais e muito menos ele. E sim, a gente teve o segundo filho. Eu não sei por que as pessoas batem tanto nessa tecla aí da questão do filho, gente. Como se tivesse que... Vamos culpar alguém dessa situação que ela tá passando agora. Então vamos botar a culpa no filho. Eu acho que isso aí também tá muito errado, as pessoas fazerem um negócio desse. Ele me deu total apoio nessa segunda gravidez. Não sei se é consciência pesada, não sei o que era, mas ele me deu a maior assistência durante essa gravidez. Só, Thiago, que eu morava num abrigo, né? Depois dessa história toda, gente, eu ainda fui pro abrigo com meus filhos. Só um minuto, Ana. O Michael Santos mandou $2 aqui para você, mas ele pediu para você tirar os chicletes. Ok. Tira sim. Agora. Desculpa, gente. É porque eu tô um pouquinho nervosa. Não, o povo incomoda com cada coisa, gente. Meu Deus. Tô muito preocupada. O que eu vou fazer? Dia do aluguel tá chegando. As contas já chegou. Eu fiz uma boa ação, né? Eu doei meu carro para uma família que precisava. Sim, por mais que eu poderia vender o carro para poder me ajudar lá no Brasil, mas do mesmo jeito que o carro foi as minhas pernas, eu quero que o meu carro seja as pernas dessa família também, tá? E foi isso que eu... Como assim, cara? Não tô entendendo. Como é que você doa um negócio se você mesmo não tem nem pra você? Como é que você vai doar pros outros? A Ana, pessoal, ela tá voltando pro Brasil e ela doou o carro dela. A história, a gente vai chegar lá nessa história aí que ela doou o carro dela. Mas, ô Ana, como que você foi parar num abrigo, cara? Porque você chega, aí você tava com 2 filhos e foi parar num abrigo? Como que foi essa história? O que acontece? Eu, como qualquer pessoa que me conhece sabe, eu tenho um bom coração, né? Eu não faço nada para me receber em troca. Não faço isso. O que acontece? Ué, mas você mesmo falou no vídeo passado que você usou do outro cara para poder te trazer para os Estados Unidos? Você convenceu um cara a te trazer para os Estados Unidos, sendo que nem rolava amor nem nada naquilo dali? Não me contou ainda como que foi esse encontro de vocês dois, tanto tempo conversando pela internet. Você conversou quanto tempo pela internet? Nem um mês direito eu já consegui fazer a cabeça dele pra me vir embora. Chamei até de amor e falava que ama. Não amava bosta nenhuma. Você usou ele, né? Caraca, maluco. Você acha que isso é certo? Não é certo, mas era uma oportunidade para me vir embora. Esse papo de coração bom aí, eu não acredito não. Não acredito de ninguém, para falar bem a verdade. Recebi, né, um pessoal do Brasil, né, foi aquele prejuízo que todo brasileiro toma. Inclusive, as pessoas que eu recebi saíram pela porta de emergência, né, da minha casa, porque não teve a audácia de vir em mim e falar:
Muito obrigado por ter me recebido 1 ano dentro da sua casa. A audácia não, a coragem nesse caso, né? De ir lá ou a humildade de ir lá e agradecer. A audácia não. Mas agora você está grávida, né? A gente quer ter uma vida, então a gente vai morar sozinho. Se tivesse chegado em mim e falado isso, tudo bem. Ah, mas não falam mesmo, não. Aqui nos Estados Unidos, o quê? O que o povo puder fazer pra poder tirar vantagem de você, eles vão fazer. Aí ficam usando os outros pra poderem ficar na casa deles, enquanto eles vão juntando dinheiro pra poder dar o depósito em outro lugar e, ó, picar a mula. Essa história aqui só muda de personagem e de estado, que na verdade a história é sempre a mesma. O pessoal faz sempre as mesmas coisas. Eu tô há quase 30 anos nos Estados Unidos e as histórias sempre são as mesmas. Mas não, simplesmente saiu pela porta de emergência sem falar tchau, cachorro. Entendeu? Não quis saber se eu tava com 2 crianças pequenas e grávidas. Ah, não quer saber. Saiu. Esse Então, pessoal devido- estava lá para te ajudar no aluguel. Sim. Entendi. Aí, né, deu aquela confusão toda e acabou que saíram. Tudo bem, cada um no seu canto, nunca incomodei, nunca mandei mensagem, né? Por incrível que pareça, mandaram mensagem para mim, só que eu sou assim, infelizmente, eu largo para lá. Ela conversou comigo, parece que ela tá com $13 hoje no bolso dela. Foi um negócio assim que ela falou comigo hoje Não, cedo, né? Tiago, desculpa, eu tava com $13, só que o que eu fiz com esses $13? Eu enviei para aquela família, né, do seu perfil, né, que eu queria ajudar de alguma forma. Eu peguei e enviei para eles, né, era pouquinho, mas eu enviei. Mas na verdade, eu tô até negativa, né, na minha conta. Essa- Meu Deus do céu, cara, como assim? Você já não tem nem pra você. Como é que você vai dar pros outros? Minha amiga! Faz isso não! Cara, eu tô chocada. Você tá menos 120, né? 150 que você falou? É, que eu estou negativa, sim. Então. E eu ajudei com um pouquinho, porque do mesmo jeito que eu fui ajudada esses dias, né? Porque meu carro estava sem gasolina, que eu fui trabalhar e a gasolina acabou. E aqui é muito ruim de delivery. Então eu fui ajudada, né? E valeu. E o que sobrou, valeu para outra pessoa. Né? Gente, que mané sobrou? Não sobrou. Os $13 é a única coisa que você tem. Você tem 3 filhos. Como assim? Você vai dar isso pros outros? Só se doa as coisas pros outros quando você tem. Se você não tem, aí, meu Deus, eu não sei nem o que dizer. Sobrou os $13 e eu enviei. Quem quiser mandar uma pergunta aí, se puder mandar R$1 ou $1 na pergunta, esse dinheiro aí vai ser destinado à Ana, viu, pessoal? E quem quiser também... você tem Pix ou Zé, Liana? Eu tenho o Pix e tenho o Zelle também. Deixei o Pix da Ana, tá eu tirei o nome dela ali e coloquei o Pix dela. Ô, Ana, aí, voltando lá no assunto, aí o pessoal decidiu sair do apartamento, você ficou na mão e você não tinha dinheiro para pagar o aluguel, você foi pro abrigo? Sim, aí depois disso tudo, né, eu estava grávida já, eu continuei trabalhando normalmente, eu fui para construção, eu fui para demolição, eu fui para qualquer serviço que você imaginar, eu fui durante a minha gravidez. Tanto do meu menino de 2 anos, quanto dessa última gravidez, eu trabalhei normalmente. Então eu fui juntando um dinheiro, mas não dava para pagar o aluguel, né? Porque o meu aluguel era R$1.450 e não dava para pagar sozinha. Aí o que aconteceu? Eu fui juntando, aí eu tinha direito de ficar 3 meses só naquele apartamento. Aí o que eu fiz? Durante esse tempo eu fui juntando dinheiro, juntei o dinheiro e comprei o meu carro. E tive a ordem de despejo. O juiz falou comigo: olha, a gente entende a sua situação, mas independente se você está grávida ou não, a guarda ganha é do landlord, né? Que é do dono do apartamento. Claro, porque aquela pessoa ali, ela tem que pagar uma prestação de um apartamento. Então, ela não pode deixar a pessoa no apartamento dela. Ela não pode deixar a pessoa na propriedade dela. Por mais, assim, ruim que isso pareça aos olhos de muitas pessoas, ele precisa colocar outra pessoa ali pra pagar aquele aluguel, pra que ele possa pagar a prestação daquele apartamento. Senão, ele acaba pagando o pato também por uma coisa que não é culpa dele, sabe? Outra coisa que é importante falar também sobre esse caso aqui, gente, sobre esse negócio de landlord, aqui nos Estados Unidos,
Se você recebe uma pessoa dentro da sua casa, no caso dela aqui, ela ainda pediu, aliás, o pessoal saiu, né, por si próprio. Mas você jamais, aqui no estado da Flórida, pode pegar as coisas da pessoa que tá dentro da sua casa e botar a pessoa pra fora. E se você fizer isso, essa pessoa chamar a polícia vai vir e vai prender você. Não pode fazer isso não, porque aquela pessoa já caracteriza como moradora daquela casa, mesmo que seja visita, tá? Aí, o que você precisa fazer? Você precisa ir pelo sistema, precisa pedir pra um juiz fazer essa ordem de despejo aí entra no processo de dias. Eu não lembro quantos dias são, não sei se são 90 dias, eu acho que é isso que ela falou mesmo, 3 meses. 3, 6, 9, isso mesmo. E aí você, dessa maneira, consegue com que a pessoa seja colocada pra fora. Fora isso, você não pode você mesmo ir por si próprio. Tipo o dono desse apartamento aqui. Ele não podia simplesmente ir lá e falar assim, ó, tá aqui, deixa eu pegar suas coisas e botar você pra fora. Não pode. Tem que ter um processo todo para poder ter a ordem de despejo. Não pode botar as pessoas para fora. Se essa pessoa chamar a polícia, você vai preso. Infelizmente, tem que passar por todo o processo judicial lá, você gostando ou não da pessoa, vocês se suportando ou não, você é obrigada a ter a pessoa, manter a pessoa dentro da sua casa até que saia a ordem de despejo do juiz para que essa pessoa saia. Muita gente tira vantagem disso aí. Muita. Eu super entendi. Ele falou, olha, mas a gente não vai te deixar na mão, a gente vai te ajudar de alguma forma. Portanto, no dia da minha corte, tinha uma americana que ela deu $100 para minha filha, porque eu não tinha dinheiro, né? Essa americana deu $100 para minha filha, né? E ficou lá o tempo todo na corte acompanhando lá. E o juiz pegou e me deu essa ordem de despejo e falou que eu teria que sair. Aí eu fui para um programa aqui, né? Fui para um negócio do DTA que me mandaram eu ir, fiz todos os processos, fiquei no meu carro, né? Aí eu falei para eles que eu estava morando no carro com meus filhos, com minhas coisas tudo dentro do carro, e eles conseguiram um abrigo para mim lá em Fall River. Portanto, quando eu procurei tudo, era no DTA aqui de New Bedford. Só que aí eles conseguiram um abrigo para mim lá em Fall River. Eu fiquei 4 meses nesse abrigo, né? Tive o meu bebê lá, né? Eu fiquei lá 1 mês, né? Acredito. Não, 1 mês, não. Fiquei... Você teve o bebê no abrigo. E o pai dos meninos não quis saber de nada? Ele falou comigo assim, que não iria me deixar no abrigo mais, que a gente alugou um apartamento. Não alugou, isso não aconteceu. Claro que eu também não estava acreditando e eu também não ia trocar o certo pelo duvidoso. Aí o que aconteceu? Deus abençoou que eu consegui esse apartamento, né, aqui, consegui sair do abrigo, fui aprovada para o home base, que é o que paga uma parte e você paga a outra parte do aluguel. Aí o que eu fiz? Porque como aqui em New Bedford foi muito ruim de delivery, aí eu optei por alugar o quarto, né? Só que eu não sabia que não podia alugar o quarto, isso não estava lá dizendo que eu não podia. Ah, é porque você ganhou um apartamento do programa do governo, mas aí você paga uma parte e o governo paga outra, né? Sim, sim. Mas não pode alugar o quarto. Não pode, gente. Ela falou na outra live que ela pagava 30% do valor do aluguel. Ou seja, se o aluguel é de $1.000, ela paga $300. E aí o governo paga o resto. Mas aí, é claro, você não pode alugar os quartos para outras pessoas, porque aí, nesse caso, você estaria meio que dando uma volta no sistema, né? O governo tá te ajudando, aí você vai lá e aluga o negócio para outra pessoa, para você poder se beneficiar de uma ajuda do governo, sabe? Aí é por isso não pode, realmente. Mas como assim não estava escrito em lugar nenhum? Eu tenho certeza que isso tá escrito em algum lugar. Que não é assim só, eu espero que você saiba, tá? Que não pode alugar pra ninguém. Lógico que não. Claro que tem um contrato pra pessoa entrar lá. A coisa não é desse jeito. Live, que tiver o programa do home base, não aluga quarto. Claro. O dono do apartamento pode te denunciar. É óbvio. Você vai receber uma carta pedindo pra pessoa sair. E se tiver outra violação, você vai ser desclassificado do programa. E eu conversei com as meninas ainda estão aqui. Só que, devido eu ir embora, né, vai ser melhor elas ir para onde elas estavam pensando ir. Porque também não adianta eu ser desonesta com alguém, pôr alguém dentro da minha casa e eu tô com data para ir embora. Entendeu? Então, eu estava até pensando em alugar o quarto novamente. Mas eu sei que vai dar algum problema para mim. Então, eu resolvi ir embora. Meu Deus, você tá vendo como é que você vai puxando problema pra você? Aí, quer dizer, uma pessoa que já tem 3 filhos, ela acaba, por causa dessa coisa de falar, ai, não, que eu sou muito boazinha, eu tenho um coração muito bom, não sei o quê, acaba puxando mais responsabilidade de outras pessoas pra si. É como se tivesse um monte de filho. Do nada,
3 filhos parece que não foi suficiente, né? Aí quer puxar mais responsabilidades pra si. Isso é complicadíssimo. Embora do que ficar passando por essa situação. Claro. Porque você não tem Tá certo. o pai dos meninos não tá te ajudando. Só um minuto aqui. O André mandou $10 aqui. Fala, gente fina. Deus te abençoe, Thiago. Sempre ajudando, tudo irá dar certo. Lembrando que a monetização dessa live aqui vai para Ana, viu, pessoal? Se vocês mandarem esse superchat, vai para Ana, para ajudar ela, porque ela tá sem dinheiro para voltar para o Brasil. Mas então, Ana, aí o pai dos meninos nunca ajudou em nada. Assim, gente, eu não vou falar que ele não ajudava porque eu vou estar sendo hipócrita, que eu não sou disso. Eu não acho certo eu falar que ele não estava me ajudando aqui, porque isso também é ruim. Sim, gente, ele estava me ajudando da forma dele que ele achava que era o certo ajudar, entendeu? Então, mas também já chorou muito, porque aqui é uma caixa de fralda para uma caixa de fralda para outra, né? Porque são tamanhos diferentes. Então, deu $200 essa compra para os meninos. Ele chorou esses $200 até pouco tempo. A fralda já acabou. Não tem fralda, não tem lenço mais, não tem nada. E o dinheiro que eu tô fazendo no delivery, eu trabalhei 3 dias, gente, no delivery. Deu 188. Lenço, assim, é só uma pequena observação. Eu não uso lenço nos meus filhos. Assim, eu uso sempre água. É sempre com a própria fralda, eu tiro o excesso, seja lá o que for, e lavo a bunda dos meus filhos. Isso é até ótimo, tá? Isso até é uma dica pra muitas mães que estão aí. Por quê? Previne assadura. Então esse negócio de lenço também é um negócio que faz mal. Assim, ficar usando muito lenço no bebê, o ideal é usar água e sabão. Aí acaba economizando na pomada também. Então você acaba se beneficiando de várias maneiras, né? Que você não precisa comprar o lenço, você usa água com sabão, a criança não tem assadura e aí você acaba economizando também na pomada de assadura. Ou seja, todo mundo ganha. Então, o que adianta a Ana Cristina ficar nos Estados Unidos pagando $150 de babá, porque a gente que mora aqui no Bedford sabe que eu moro no sul, aqui é difícil achar alguém para pegar minha filha às 2h30 na escola, pegar meu filho às 4 horas para mim, entendeu? E levar para babá. É difícil. Então, as pessoas julgam achando que eu quero ficar em casa. Eu não gosto de ficar em casa, eu prefiro ir trabalhar. Só que eu já tentei de todas as formas achar alguém para ficar com meus filhos. Esse negócio de ficar com filho é complicado mesmo, com a questão de buscar na escola e tal. Eu sei porque eu passei por isso também. Quando os meus filhos eram pequenos, eles estavam indo pra escola. Hoje em dia eles são homeschooled, os meus filhos. Eles estudam no sistema de homeschool, que é estudar em casa. Mas antes, quando eu trabalhava e eles iam pro colégio, realmente era um parto toda essa questão aí de horário e tal, pra conseguir chegar na hora certa pra poder pegar os meus filhos na escola. Ao mesmo valor, $150, fora o carro para pegar minha filha, que eu não estou achando. E eu não estou tirando $150 em dia. Eu não tiro isso no dia. Ontem, Thiago, eu fui trabalhar, eu tive que ir 2 vezes, de manhã e de noite. Sabe quanto que eu vim para casa? Com $30. $30? $30. Eu cheguei até Fall River, eu cheguei em outras cidades, tudo com os meus filhos dentro do carro. E não fiz nada. Meu Deus. Para 3 dias de trabalho, eu fazer $188. Quando vem as meninas aqui que colocam gasolina no meu carro para mim, foi a outra moça que colocou para mim, me deu dinheiro e colocou. Gente, aí entende? Como que eu vou ficar nos Estados Unidos dependendo do povo? Tiago, eu tava com R$5.000 no Brasil. Tiago, eu mandei os R$5.000 do Brasil para pagar minhas contas aqui nos Estados Unidos. Eu não tenho mais. Não tem difícil. Mas aí os $13 que ela tem, ela quer dar pros outros. Ela tem o carro dela e ela quer dar pros outros. Não dá pra entender essa parte aí também. O que eu tô falando, ela não tem nem pra ela. Como é que ela vai ficar dando pros outros? Complicado. O pessoal, a Rayane estava falando aqui, igual o rapaz falou aqui, o Ian, as pessoas têm que serem realistas. Uma mãe solo, sem inglês, sem rede de apoio, se no próprio país é complicado, imagina no exterior. Verdade. E eu não aconselho, sabe, Thiago? Na verdade, eu aconselho quem quiser vir, que venha, sozinho ou com filho. Pelo amor de Deus, gente. Tô falando de coração e por ser mãe solo. Não sai do Brasil com 3 filhos, gente. A gente que tem 2... Eu tenho 2 filhos nascidos aqui, é difícil. Para vocês que estão aí no Brasil ou para qualquer outro lugar que esteja querendo vir para cá com filho, não vem. Vocês estão colocando seus filhos para sofrer. Eu ainda tive 2 aqui. A minha filha está sofrendo bullying na escola. A minha filha chora todos os dias. Mãe, por favor, mãe, me leve embora. Me leva embora. Isso está me doendo todo dia.
Eu estou aqui tremendo de ansiedade. Gente, eu tirei os meus 2 filhos da escola por causa de bullying. Pra quem não sabe, tá? Os meus 2 filhos estavam sofrendo bullying extremo em 2 escolas diferentes. Minha filha estava na 5ª série, meu filho na 6ª série. Tirei os 2 e agora a gente tá no 3º ano de que eles estão fazendo o homeschool. Estão muito felizes e tranquilos, graças a Deus, essa parte aí da vida deles acabou. E hoje em dia eu pergunto pros meus filhos, vocês querem voltar pro sistema tradicional escolar? Eles falam que de jeito nenhum. Então essa questão de bullying aqui nos Estados Unidos é feroz mesmo. Inclusive, os meus filhos, por causa desse episódio que aconteceu na vida deles, através de um trabalho de escola que meu filho fez quando ele estava na 3ª série, se eu não me engano, ele fez um trabalho de escola que foi de um jogo de tabuleiro e dali, por causa do que aconteceu com eles resolveram transformar tudo que eles passaram, todo esse desespero que eles passaram na escola, em algo que eles pudessem ajudar outras pessoas, e eles, dentro de muito em breve, vão lançar o jogo de tabuleiro deles, inspirado nessa questão aí de todo esse sofrimento por causa de bullying que a maioria das crianças, se não sofreu, fez com os outros. Toda a produção já tá pronta dos jogos, a gente só tá esperando vir da China agora, que foi lá onde tudo foi produzido. Eu fiquei muito feliz com a iniciativa deles e eles estão super felizes, e dentro de muito em breve eu mostro aqui pra vocês, tá? Assim que os jogos chegarem aqui. Mas essa questão de bullying aqui nos Estados Unidos é um negócio feroz mesmo. Eu não durmo direito. Eu vivo reclamando com as meninas aqui todo dia, toda hora. A gente, desculpa, não dá. Eu fico aqui reclamando todo dia. E pra mim tá difícil, tá complicado, sabe? Me dói muito ver meus filhos passando por isso aqui. Principalmente pra minha filha, ela me pedindo pra ir embora e eu não poder fazer nada. A escola ela não faz nada sobre essa questão de bullying, gente. Eles falam, mas eles não fazem nada não, tá? Só pra vocês saberem. Sei o que mais fazer. Honestamente, tudo que eu já planejei, tudo que eu tô planejando aí tá dando errado. Mas às vezes é uma fase só da vida, onde todas as coisas parecem estar dando errado, mas no final das contas acaba dando certo, no final. E eu não sei mais o que fazer nesse país, tudo tá errado. Não tem como eu fazer mais nada, infelizmente, não tem como, a não ser ir embora. Eu não vou ficar aqui nos Estados Unidos vivendo, pedindo ajuda, sabendo que o meu problema nunca mais vai ser resolvido. Vai ser resolvido quando meus filhos fazerem 4, 5 anos, que eles podem ir para a escola, mas eu vou ficar aqui 4, 5 anos dependendo do povo, pedindo o povo para pagar minhas contas. Ou o pai, né? Nesse caso, o pai poderia step in e fazer alguma coisa. O pai poderia fazer alguma coisa para poder ajudar nessa situação, sabendo que ela teria que ir embora com as crianças. Ah, mas ele tem que pagar as contas dele. Ok, ele tem que pagar as contas dele e ela tem que pagar as contas dela, e ainda tem as crianças. As crianças são responsabilidade dos dois. Então, nesse caso, realmente, o pai teria que dar um jeito de resolver essa situação deles aí. O Fernando mandou R$2 aqui, mas ele tá perguntando qual a diferença de ter 2 filhos aí. Na verdade, ela tá com 3 filhos aqui. Acho que ela quis dizer isso daqui porque ele tá falando qual a diferença de ter 2 filhos aí, porque ela falou, não venha do Brasil, se você tiver filhos e tal, não traga as crianças pra cá pra elas poderem sofrer aqui. Só que eu acho que ele tá querendo dizer aqui, é porque ela falou, eu tenho 2 filhos aqui nos Estados Unidos, tô passando aperto, não sei o quê, mas eu acho que é porque, não sei, tá, mas eu acho que ela quis dizer de tipo, não traga os seus filhos do Brasil pra cá, porque tem toda a questão da travessia também, né? Ter 2 filhos nos Estados Unidos, ter 2 filhos americanos, 2 filhos brasileiros, na verdade não faz muita diferença. Mas eu acho que ela quis dizer na questão da travessia. Não sei, posso estar errada, mas enfim, vamos ver. Estados Unidos. Ela veio com a filha dela de 4 anos e infelizmente ela conheceu... Ela se apaixonou, pelo jeito, por um homem, por um camarada meio vagabundo, né? Teve 2 filhos e agora ela tá com 3 filhos. Aí, só pra você deixar esses meninos aqui no Ababá, ela vai pagar aí na faixa de $90. Aí depois, né, $90. Aí depois mais o que ela tem que pagar. O marido voltou pro Brasil, então não tem condição dela. Então, não, ele voltou pros Estados Unidos. A não ser que... Não foi? Ela falou? Como que eu vou ficar aqui nos Estados Unidos sempre pedindo o povo, me ajuda a pagar uma conta, me ajuda a pagar um aluguel, hoje eu não tenho dinheiro, isso, aquilo. Eu não concordo, sabe? Então eu prefiro pedir uma ajuda para me poder ir embora do que eu ficar pedindo ajuda para ficar aqui passando o mesmo aperto. A Sônia mandou $5 aqui, ó, R$4,99. Gente, para de falar em picanha, povo chato do caramba. Político nenhum presta, acorda, gente. Isso é verdade mesmo. O povo mistura as coisas, pelo amor de Deus. Obrigado. Para de passar a mão na cabeça de malandro. O cara não te ajuda em nada. Ele só fez os filhos, mas não é um pai. Deixa eu falar.
Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu nunca passei a mão na cabeça dele, nunca vou passar. Eu estive na frente de uma juíza e a juíza me perguntou assim: a guarda vai ficar para a mãe e o pai vai pagar a pensão por semana. Quem sabe, quem está aqui nos Estados Unidos sabe que a pensão é pagada por semana. A minha não. A minha era paga por mês, uma vez por mês, quando eu tava separada do meu marido. Decidiu que ele ia pagar $176 da pensão. Sabe o que ele fez, Thiago? Sim. Ele comprou uma passagem para ir embora para o Brasil, para não pagar a pensão. Ele fugiu pro Brasil. Ele vai embora. Mas ao mesmo tempo ela tá falando que ele ajuda do jeito dele, né? Então vai entender. Se vocês falarem que eu estou passando a mão na cabeça dele, amanhã eu estou indo na juíza, eu vou pedir uma carta, um comprovante que mostra que a guarda está comigo e vou dizer que ele comprou a passagem para ir embora e provavelmente, como ele tem que pagar a pensão sexta-feira, e se eu for lá e ele não tiver pagado a pensão, a Interpol vai atrás dele, gente. Não precisa de eu fazer muita coisa. Interpol vai atrás por causa de pensão? É sério isso? Nunca ouvi falar uma história dessa. Meu Deus, que loucura! Mas será que isso daí da cadeia aqui nos Estados Unidos? Nesse caso aí, você procurou saber? Eu acho que não. Não, eu não te entendi. Mas esse negócio aqui, só se procurar ele lá no Brasil, né? Lá no Brasil que dá cadeia. Não, vai dar cadeia para ele aqui, porque ele ainda está nos Estados Unidos. Então eu tenho que ir lá amanhã na corte e dizer que eu estive há 3 dias atrás, numa audiência, e que ele não aceitou as condições da juíza. Ele disse que não vai pagar a pensão e prefere ir embora para o Brasil. E claro, gente, vai calar a data, né, que ele vai viajar e tudo isso aí eles mesmos tomam providência. E quanto que é a pensão que o juiz mandou ele pagar? $176 por semana. Para 2 crianças, 176? Para uma criança só. Isso é porque eu nem fiz o processo ainda para o bebezinho. Mas as 2 crianças foram registradas, tá tudo registrado certinho, que nasceu aqui nos Estados Unidos, né? Sim. Todas as documentações deles estão em dia. Já pegou a documentação para essas crianças como brasileiras também ou ainda não? Não, Thiago. Eu estou sem dinheiro para fazer essas coisas. Como a troca da certidão do meu filho foi há 3 dias atrás, eu estou esperando um novo documento chegar para me poder ir na prefeitura fazer uma nova certidão de nascimento para ele, que agora vai vir com o nome do pai biológico, para eu fazer o pedido da certidão. A certidão do James, do bebezinho, já está pronta, mas agora falta a certidão brasileira do Davi, que é o menino que foi reconhecido esses dias, há 3 dias atrás. Olha, Ana, essa situação é complicada, hein? Nossa Senhora, eu fico pensando aqui, é pior do que um jogo de xadrez. Por que ela doou o carro se ela precisa de dinheiro? Uma boa pergunta. Sim, é o que eu disse, gente. Tem uma família que eu conheci que eles estiveram no abrigo, perderam apartamento, estiveram no abrigo, tá com 2 crianças, o marido tá sem trabalhar, a mulher também tá sem trabalhar, eles estão com criança pequena e eu decidi doar para eles poderem fazer a vida deles aqui de alguma forma. E daí, cara, que a pessoa, meu Deus, o que é isso? Isso não existe, você não tem nem para você. Como é que você vai falar aí? Eu acho que o discurso é até bonito, essa coisa de falar, ai, não, porque é muito selfless, né? De falar assim, não, isso é para eles poderem iniciar a vida deles, não sei, mas e a tua, minha amiga? E os seus filhos? Peraí, chega um ponto nessa vida que você precisa ser egoísta. Você precisa pensar em você. E no caso aí dos seus filhos, é pensar neles. Afinal de contas, eles não têm como fazer nada por eles mesmos. Então, eles contam com você para ser desse jeito. Você precisa ter o mínimo de egoísmo possível para poder manter as coisas para você, para que eles sejam beneficiados disso daí. Não pode simplesmente falar, não, é que tem uma família que veio do Brasil e que eles estão lá com 2 crianças e o pai tá saindo. E daí? Isso é problema deles. Não é, como eles têm trocentos por aí. E o que isso tem a ver com você? O que isso tem a ver com a sua vida? Para, pelo amor de Deus, de querer ser a salvadora da pátria, porque isso é bonitinho. É um discurso bonitinho de internet. Que coisa louca. Isso não faz sentido nenhum.
Estão no hotel hoje. E daí? Né? Já me ligaram hoje, estão no hotel. Meu Eles têm Deus! 5 dias para sair do hotel. Sabe o que eles fazem? Se a coisa não tá funcionando pra eles aqui, eles pegam as coisas deles e eles vão embora. Eles não podem aceitar ajuda. São outros também, que eu não sei nem o que eu dizer dessa família. Como que a pessoa ajuda, aliás, como que a pessoa aceita ajuda de uma moça que não tem nem pra ela, com 3 filhos pra cuidar? Mãe solteira é um combo que não dá pra entender não, cara. É todo mundo. Pelo amor de Deus, que isso? Entrevista amanhã para ver se consegue voltar para o abrigo novamente. Provavelmente não vai conseguir. Se não conseguir, vai embora pro Brasil. O que você tem a ver com os problemas dos outros? Minha amiga, você já tem 3 filhos pra cuidar. Não tem como puxar os problemas do mundo pra você, não. Eles foram desclassificados do home base. Então eu decidi Por que será? doar o carro para eles, porque do mesmo jeito que o carro foi minhas pernas, será a perna deles também. Pode ajudar, meu carro pode ajudar eles. Eu sei que o carro também me ajudaria. Mas eu preferi doar para eles fazer alguma coisa aqui, né? Faz sentido nenhum. Conseguir arrecadar dinheiro como para sustentar as crianças aí nesse período que você tá sem carro? Não, o carro tá comigo ainda. Eu falei que eu só vou entregar o carro assim que eu tiver com as passagens compradas. Né? Eu já expliquei para eles. E outra coisa, gente, o meu carro tá no nome do pai dos meus filhos, mas o carro é meu. Porque eu tive um problema com o seguro. Meu seguro chegou a chegar a $1.000. Eu tenho comprovante aqui, porque fizeram falcatrua com o meu nome, colocaram que eu tinha 30 anos de carteira nos Estados Unidos e disse que eu tinha 30 anos que eu estava nos Estados Unidos. Como que eu tenho 30 anos de carteira, sabendo que eu só tenho 26 anos e tenho 3 anos nos Estados Unidos? Meu Deus. Sabe quem fez isso? Você acha que foi o pai das crianças? Não. Foi uma pessoa que eu pedi para me ajudar com o seguro. Eu liguei diretamente para a seguradora e eles viram lá que realmente o dinheiro não saiu da minha conta, saiu da conta dessa pessoa. E ela tinha me aconselhado fazer uma denúncia, né? Só que aí ia ser um processo muito longo. Aí ela só disse para mim, ó, a gente vai cancelar o seu seguro, né? E no desespero, eu estava dentro do abrigo. No desespero, o que eu fiz? Eu falei com o pai dos meus filhos, vou fazer o seguinte, coloca meu carro no seu nome e faz um seguro que vai ficar mais barato, porque eu tenho um acidente na minha carteira, né? Aí foi isso que ele fez. Ele colocou o carro no nome dele, estava pagando o seguro, mas aí esses dias ele falou, eu assino o documento do carro, né, que aí pode vender, e o seu carro está sem seguro, que eu tirei o seguro, então eu só tenho 30 dias para andar no meu carro. Pode vender, mas aí quem que vai vender então depois? A família nova agora. Não tô entendendo. Ela não falou que podia, que ele... Ué? Quê? Ai não, gente, eu tô completamente perdida. Por que não vender esse carro? Ela falou que ela tinha R$5.000 no Brasil, ela teve que tirar esse dinheiro do Brasil e trazer para os Estados Unidos para ajudar a pagar as contas dela aqui. Aí ela fala que ela deu esse carro e aí que ela tá falando aí que podia vender, né? Então, se podia vender, por que não fez isso? Então, entregava o carro quando fosse para ir embora pro Brasil. Mas pelo menos ia voltar pro Brasil com dinheiro, né? Nem que fosse $1.000 o carro, sei lá quanto que seria, não sei de que carro que a gente tá falando também. Mas, tô entendendo. Esses rolos aqui de negócio de seguro acontece muito aqui, né? Eu tô vendo que acontece muito com outras pessoas, viu, pessoal? O Giovanni aqui, da Silva, ele mandou $2. Será que é ele? Não, porque ele é o Giovanni da Silva. Ele falou aqui, isso é mentira, é muito fácil ouvir só o lado dela. Aproveita e ouve o lado dele também. Pode colocar ele na live, eu vou gostar. Ih, caraca! Ele. Ah, meu Deus, o que é isso? Casos de família? Acredito que sim. Só que aí você só me espera só um pouquinho, que eu vou pegar meu outro telefone, ou nesse aqui mesmo, que eu vou mostrar todas as mensagens. Não dá para eu colocar ele na live, não. Não dá, não, mas eu queria que ele entrasse, que aí eu ia mostrar para vocês aqui, não sei se eu vou poder falar esses palavrões que ele me xinga de vagabunda, ele disse que eu sou um câncer, ele me xinga de todo nome, ele me humilha,
Isso aí, quem tá do meu lado, não é mentira. Gente, eu não sou mentirosa, as meninas me conhecem, qualquer um me conhece. Não sou mentirosa. Ele falou que eu não gosto de trabalhar, que eu gosto de ficar nas costas dos outros. É mentira. Eu amo trabalhar. Eu vou trabalhar com os meus filhos, porque ele sabe disso. Entendeu? Peraí, quem é esse cara? Não tô entendendo nada. É alguém que tem alguma coisa com ela? Não entendi. Não é homem, quem é mau caráter é ele. Inclusive, gente, eu liguei para ele hoje para ele poder assinar as autorizações das crianças. Sabe o que ele fez? Ele não me atendeu. E outra coisa, já que ele tá aí, ele vai ver. Sabe o que ele mandou para mim? Um vídeo de uma mulher e disse que mulher para ser garota de programa, a mais feia era aquela, que ele tinha mandado o vídeo para mim. Entendeu? Então, eu não tô aqui para mentir, não, porque tá tudo no meu telefone e eu posso mostrar. Tá bom, Tiago? Tá tudo aqui. Aqui, o Giovanni, se você quiser entrar na live, eu coloquei meu e-mail ali no cantinho da tela, ó. Isso, pode deixar ele entrar, que eu gosto é disso mesmo. Mas eu espero que ele mostre a prova, tudinho, gente. Do mesmo jeito que ele vai mostrar, eu também vou. E a gente destrincha esse negócio. Isso, pode colocar mesmo, tá bom? Que aí eu vou aproveitar, né, e vou colocar tudo que tá no meu telefone, tá bom? Dos nomes que ele xinga. Inclusive, eu vou falar aqui, eu espero que ele esteja vendo, já que é para falar, a gente vai falar. Quantas vezes que ele teve aqui na minha casa e eu falava para ele, Giovanni, não, eu não quero, e ele me pegava a força para ficar com ele. Tá bom, Giovanni? Eu tenho prova disso aqui também. E outra coisa... Meu Deus! Como assim? Por que não chama a polícia se o cara... Meu pai... Quem é esse cara? Não tô entendendo, já perdi a nossa... Por causa da quantidade de homens que ela falou na live passada, eu não sei de quem que ela tá falando nesse caso aqui. Escreve aqui embaixo pra mim, se você sabe de quem que ela tá falando. Eu perdi aqui o fio da meada. É o pai das crianças, será? Ou é o... Não sei. Ou será que é o americano? Não, de Giovanni da Silva? Não deve ser. Não sei. Enfim. Tiago, teve um dia desse atrás que eu estava com muito medo, que, portanto, essa menina que está aqui do meu lado, eu estava com medo, porque ele veio aqui na minha casa, eu não queria ficar com ele, né? Mas mesmo assim, ele saiu da cidade dele e veio aqui. No meu medo, eu falei que sim, que ele podia vir e tal. Aí, quando chegou aqui, eu fiquei com medo dele, né? E a menina aqui, ela não ouviu, né? Mas eu estava tão desesperada que eu fiquei acolhida dentro da minha casa. E ele teve aqui. Fala que vem ver as crianças, mas não vem ver criança. Ele vem para querer ficar comigo. Ah, é o pai das crianças. Ué? Aí ele sabe, ele vai ver. E eu tenho prova. O problema é que ele acha que eu não tenho prova. E eu tenho. Deixa eu só... Você acabou de passar pano para ele com as fraldas. Eu acho que foi uma coisa que você falou antigo, que eu tô lendo comentários aqui antigos, mas você já explicou que não estava passando pano, não, tanto que você... Que ela falou que a fralda, as crianças têm números diferentes de fralda, né? Mas parece que são crianças com 2 anos de diferença, de uma pra outra. Não sei, porque a minha filhinha de 3 anos de idade, ela usa o mesmo número de fralda da minha bebê. O Giovanni mandou mais $2 aqui, ó, o pai das crianças. Isso! Em vez dele mandar $2, manda ele ser homem e vir trazer Sou o pai das crianças, essa mulher é mentirosa. fralda pros filhos dele, que eu falei pra ele ontem várias vezes. Giovanni, seus filhos não têm fralda, porque ele deu 2 caixas de fralda pros meninos, achando que a fralda ia durar 4, 5 meses. Entendeu? Lembrando que eu tô com um bebê de 6 meses, o outro de 2 anos. Fala pra ele trazer. Ah, então, foi o que eu falei. A minha filha, uma tem 3 anos de idade e a outra tem 10 meses. E elas duas usam a fralda igualzinha, mesmo número de fralda. E não é de hoje não, tá? É de bastante tempo já. Exatamente pra não ter essa coisa de ficar comprando fralda de número diferente. Mas no caso dela ali, um tem 2 anos, o outro tem 6 meses, né? O que daria pra usar o mesmo número de fralda, eu acho. Alguém a fralda pros meninos, porque as meninas aqui, que são os pais do meu filho, dos meus filhos. Porque o que falta pra eles aqui, se não é essas duas aqui, eu estou enrolada, gente. E ele sabe disso. Às vezes, quando meu filho tomava mamadeira, a Aline tá aqui, agora eu vou citar o nome dela. Não é porque ela tá aqui, não, porque ela sabe. Quantas vezes, Tiago, que faltava isso pros meus filhos? E ela sabe o que meus filhos gostam. Ela trazia lá de Boston para meus filhos. Deixa eu mudar aqui. Eu penso assim, se eu fosse o pai das 2 crianças e você fosse a pior mulher do mundo que for,
pior mulher do mundo que existia. Não vou usar os palavrões aqui. O que importa são as duas crianças que são os meus filhos. É claro. Exatamente. Não importa a índole da pessoa, eu teria cuidado dos meus 2 filhos. Porque na hora do pinto ficar duro e gozar lá dentro, quem gozou, né? Então tem que ter essa responsabilidade. Eu penso assim. Então, você pode ser mentirosa, pode ser tudo que for, mas as crianças em primeiro lugar, que são 2 crianças que elas têm que crescer. E tem uma coisa, Thiago, se tem uma coisa, eu posso ser o que for, mas mentirosa, isso aí eu não sou não, e eu não admito ninguém nesse mundo falar que eu sou mentirosa, porque eu sou uma pessoa que eu falo e eu te provo o que eu estou falando. Eu sou assim. Por isso que eu não tenho amigos, por isso que a minha casa não vive cheia, tá bom? Por isso que as pessoas que eu tenho, porque sabem exatamente quem eu sou. Quando você descobriu que o pai de seus filhos é assim, ele sempre foi assim? Gente, quando eu conheci ele era aquela pessoa, como sempre, né? No começo é mil amores. Mas depois eu fui sabendo de umas histórias, fui sabendo de muita coisa, que eu não posso entrar nesse detalhe, porque senão ele é uma florzinha, né? Ele é uma florzinha, qualquer coisa atinge ele. Mas foge também da responsabilidade. Então não quero entrar nesse detalhe, senão vai chegar nele coisas que se eu tiver que falar, eu vou falar, mas eu não quero entrar em detalhes. Porque meu assunto aqui é eu e ele e os filhos dele. Ele mandou mais $2 aqui, ó. Sou pai das crianças e não sou vagabundo. Não, vagabundo sou eu, igual você vive. Mas ela falou, alguém chamou o cara de vagabundo? Até ela tava meio que defendendo ele aqui, entre aspas. Não tô entendendo por que ele tava se doendo. Né, Giovanni, já que você está aí, vagabundo é eu que saio para as festas, né, deixa seus filhos jogados com fome, cagado, sujo, porque não é isso que eu sou, não. Porque quem mora comigo aqui sabe. Tiago, eu levanto todo dia cedo, levo meus filhos, um na escola, outro no daycare, volto, cuido do bebezinho, cuido da minha casa. Meus filhos têm almoço e janta todo dia, com as meninas que sabem tanto que eu sou enjoada com meus filhos. Os meus filhos têm que estar de barriga cheia, todo dia almoço e janta, entendeu? Eu sou chata com meus filhos. E o Giovanni, ele sabe disso. Ele sabe. Tiago, eu nunca mais soube o que é uma festa. A última vez que eu fui numa festa foi quando eu estava grávida do Davi, não fui mais. O Giovanni sabe que eu não saio para lugar nenhum. O Giovanni sabe que eu vou trabalhar, porque todo dia eu estou enfiada dentro do carro, até 9, 10 horas da noite, com os filhos dele, com a minha filha dentro do carro, para vir para casa com mixaria, tá bom? Quantas vezes que eu também já pedi ele dinheiro e ele não tinha, falava que não tinha, entendeu? Mas quantas vezes também que ele tinha e me arrumava. Gente, eu não posso ser ruim e falar só mal dele, né? Porque talvez ele estava me ajudando com alguma intenção, não sei. Mas a maioria das vezes, sabe o que ele falou comigo? Né, dentro da minha casa, mandou mensagem para mim, falando que só ia dar as coisas para meus filhos quando eu entregasse o comprovante. E quando as meninas aqui foi lá e falou, não, então já que é isso, já que você não tem coragem, porque eu sou assim, para não debater com ele, eu não fiz nada. Sabe o que elas fizeram? Entraram dentro do carro, falou, não, então eu vou comprar isso, o que eu estou vendo aqui que está faltando para os meninos. Deu $200. Sabe o que ele falou? Ah, se eu tivesse ido comprar, não tinha dado isso. Porque ele ia trazer o quê? Um pacote de fralda. Isso é típico de homem mesmo, eu acho, essa coisa de querer ir no supermercado. Aqui na minha casa, meu marido faz isso também, mas ele não faz por causa dessa coisa de, ela não vou deixar ela ir no supermercado, não. É mais porque realmente eu acho que o homem é mais objetivo, né? Tal coisa precisa ser comprada, ele vai entrar lá e ele vai comprar aquela coisa lá e acabou. Eu acho que isso é mais coisa de homem mesmo. Um pacote de fralda dá para 2, 3 meses para os meninos. Aqui o Paulo Guina, por mais difícil que possa se entender nesse mundo sem humanidade, isso é o verdadeiro cristianismo e deveria ser entendido por muito crente safado. O que ela fez foi seguir o evangelho. Acho que ele tá falando sobre a doação do carro que você... Falando que muita gente toma vantagem disso daí, dessas crenças das pessoas, essas crenças religiosas e tal, para poderem tirar vantagem dos outros. Tipo assim, eu acredito que você vai me doar esse carro aqui porque você é cristã e você sabe que eu tô passando pelo que eu tô passando, então você vai me doar o carro, né? Aí, quer dizer, toma vantagem do fato da outra pessoa acreditar que o ideal é doar
Aí no final das contas ela fica sem nada. Quando na verdade não teve nada a ver com Deus, essa coisa de doar o carro. Paga até seguro para as crianças. Eles estão dizendo que é mentira dela. Gente, eu não menti aqui. O que eu falei aqui no vídeo? Que o pai dos meus filhos colocou o carro no nome dele, o meu carro no nome dele, para poder fazer o seguro mais barato, porque o seguro no meu nome, devido a eu ter um acidente na carteira, estava vindo muito alto. E sim, ele tá pagando o seguro. Mas devido a ele dizer que comprou as passagens para ir embora, simplesmente eu não tenho seguro mais. E eu não tô mentindo, não, gente. Eu sou mentirosa, não. Eu tirei essa da cabeça que sou mentirosa. Eu não sou. É porque, na verdade, né, assim, não é a vida. Às vezes a gente encontra umas pessoas no nosso caminho que isso daí atrapalha, né? Claro que você teve 2 crianças aí que são bênçãos de Deus. A gente nunca pode falar que, né? Mas se você não tivesse encontrado o Giovanni, não tivesse tido esse relacionamento aí, só você e sua filha, talvez sua vida estaria em um patamar diferente, né? Sim, estava diferente, até porque eu trabalhava muito, muito mesmo, né? Minha filha, tadinha, ficava só em babá. E ele me conheceu trabalhando, que, portanto, eu trabalhei limpando a própria casa dele. Foi assim que eles se conheceram, que ela falou na live passada, que ele chamou ela pra limpar a casa dele, aí ela foi lá e, enfim, acabou limpando mais do que só a casa. Aí deu nisso daí. Então, gente, só eu sei que eu passei nesse lugar, sabe? Foi muito complicado para mim, os momentos, principalmente da gravidez do Davi, né? Eu tive uma pessoa do meu lado que, graças a Deus, me ajudou muito. E é uma pessoa que eu vou falar a verdade para você. Eu fui burra e me arrependo amargamente de não ter continuado com ele, mesmo não gostando, mas eu poderia ter tentado gostar dessa pessoa, porque era uma pessoa que me ajudava no que podia, sabe? E eu não. Eu fui ouvir o meu coração por gostar de uma pessoa que nunca gostou de mim e dancei. Tiago, eu dei começo de trombose dos meus 2 filhos. Eu tava aplicando injeção na minha barriga até depois que eu ganhei meu filho, entendeu? Eu tive muito problema. Então, eu ganhava muito pouco. O dinheiro que eu tava ganhando era realmente para me manter nos Estados Unidos. Então, não dava para mandar pro Brasil. Esse safado tem que pagar a pensão, pai medíocre. Pagar a pensão, ele tá correndo de pagar a pensão, que é $176. Falou que não vai dar de pagar a pensão. Gente, mas ela falou que ele ajuda ela de várias maneiras também. Não dá pra entender, não. Então vai pro filho, né? O problema é que o pessoal às vezes fala comigo assim, o pessoal me critica muito que eu não tenho filho. O pessoal fala, Tiago, você não tem filho. Porque, pô, pra fazer um filho, você tem que assumir o filho, entendeu? Não é só sair pegando qualquer uma, não. Porque se vai sobrar em mim, eu vou ter que pagar pensão. Então, o cara tem que pagar pensão, pô. E a pensão... Aí sabe que ele teve a audácia de falar que eu tava querendo te lutar pra quê? Sabendo que 30% dessa pensão vai pro DTA. Ué. Não, e $175, uma criança consome 175 por semana fácil. Aí você vai ter que pagar de babá pra trabalhar, só de babá vai ser 150 por 5 dias aí, $30 cada dia. Vai sobrar pra você $25, hein? $25. Sabe, tia, olha pra você ver, eu sou tão burrinha. Sabe o que eu fiz? Eu fiz uma proposta para ele. Falei, olha, vamos fazer o seguinte. Você fica nos Estados Unidos, eu vou embora pro Brasil com os meninos e você me ajuda lá. Não quis, né? Aí... Como assim, cara? Fiz uma outra proposta, também não quis. Nada tava bom. Aí eu falei, não, então já que nada tá bom, eu quero a pensão do menino. E pronto, acabou. Aí ele falou, não, ele tem que pagar a pensão, eu prefiro ir embora, porque eu não vou dar conta. Se ele tá aí na live, ele vai saber que eu não tô mentindo, que isso saiu da boca dele, que eu tenho prova. É o Giovanni, complicado, né, Giovanni? Mas se for pro Brasil, de uma forma ou de outra, a polícia acha ele lá. Porque lá no Brasil, isso da cadeia. No Brasil... Ele falou comigo lá do lado de fora da corte. Que lá no Brasil, ninguém acha ele. Ele falou assim... Acha sim, acha. Acha. Ih, vai ficar 30 dias, 6 meses, 1 ano, 2 anos sem achar. Mas no dia que achar também, aí acha. Demora, mas acha. Vai autorizar no passaporte a vinda dos filhos? Uma boa pergunta, né? Ele vai autorizar isso? Precisa da autorização dele? Acho que não. Deixa eu falar para vocês. Foi o que eu liguei para ele hoje. Mandei o áudio da moça que está mexendo com os documentos para mim. Para ele, pedindo para a gente poder se encontrar para poder assinar a autorização. Só que o que acontece? Ele só mandou uma mãozinha pra mim, assim, de tchau, e não falou mais nada. A autorização pra ir morar no Brasil com as crianças? Não precisa.
no momento que tem o passaporte, a criança não precisa de autorização do pai para poder ir para o Brasil. Para poder fazer um passaporte aqui nos Estados Unidos, você precisa do pai e da mãe. No momento que aquele passaporte é feito, aquela criança sai dos Estados Unidos com quem quer que seja. No Brasil, ao contrário. Você pode até precisar do pai e da mãe para poder fazer o passaporte. Mas, quando chega lá no aeroporto, você precisa dar uma nova autorização, ou a autorização tem que estar já pregada no próprio passaporte da criança, ou seja, precisa de uma outra autorização, além do próprio documento do passaporte, precisa de uma autorização extra, seja ela colocada no próprio passaporte ou sendo uma autorização que papel fora do passaporte, para a criança poder sair do Brasil. Fora isso, não sai, se tiver acompanhado só de um dos pais, né? Já aqui nos Estados Unidos, não. Agora, o que pode acontecer, e sim acontece, é do caso dela levar a criança para o Brasil sem a autorização dele, e aí sim ele procurar a polícia dizendo que ela levou as crianças para o Brasil sem a autorização dele, e aí tem o Tratado de Haia, né, que faz com que ela seja procurada internacionalmente por tráfico de menores. Então, se ela quer ir pro Brasil e tem a autorização dele para ir, ok, ela não precisa ser a autorização que eu digo verbal, né? Ele fala, ah, tá bom, vai, ok, tá legal. Aí ela não precisa de autorização em papel para ir. Mas se ela for e ele falar, não, eu não autorizei, e ele procurar a polícia, aí ela se ferra de verde e amarelo, porque além dela perder as crianças, ela ainda é presa por tráfico internacional de menores. Eu entendi, ok. Aí foi o que eu falei. Eu vou ir amanhã na juíza, a guarda dos meninos tá comigo, né? E eu vou saber da juíza se eu posso viajar com meus filhos com essa guarda. E ela vai me perguntar por quê. Eu vou falar que ele está com a passagem comprada para ir embora, porque não quer pagar a pensão, sabendo que a pensão começa sexta-feira, e ele não quer pagar a pensão e ele prefere ir embora. Então ele quer aguente agora as consequências. Acho que a juíza, eles vão autorizar você a sair. Isso daí não vai dar problema, não. Denuncia ele na justiça brasileira por não pagar pensão. Assim que ele pisar no Brasil, ele é preso. É verdade, né? Você já tem isso. Mas será que ela tem as informações dele? Isso é outra coisa também, porque vai que ela não tem informação nenhuma do cara. Porque, tipo assim, no vídeo passado, ela falava que ela parecia não saber nem a idade direito dos caras com quem ela ficava. Quer dizer, será que tem informação de documento, essas coisas assim, pra poder ir atrás desses negócios? Deve ter, né? Ai, tomara que tenha, sinceramente, pra poder resolver isso daí, porque não pode fazer isso. Mas o coroa, o cara mais velho, ele tem que cuidar da novinha dele e cuidar bem cuidado, né? E eu vou falar a verdade, ele cuidava mesmo, tá? Ele cuidava, me dava uma assistência, o bicho era gostoso. E eu falo mesmo, se eu voltar pro Brasil e ele estiver lá disponível e me quiser, ô meu amor, eu não vou pensar nem meia vez. O Giovanni vai perder, hein, Giovanni? Aí, ó. Perder não, porque ele falou que paga $70 uma garota de programa aqui. Ele falou que prefere pagar $70 para uma garota de programa. Ah, é? É. O Pedro Álvares mandou mais R$ 27,90 aqui. Thiago, Aí, não, eu vou casar com esse Pedro aí, porque o Pedro e o outro tá dando mais dinheiro do que o próprio pai, que não dá nada. O Júnior Pena tá na live aí, ó. O Júnior Pena Oi, Júnior! Ai, gente, o Júnior Pena é um amor de pessoa, um homem de pessoa. Eu já quis casar com ele, gente, mas ele não me quis, você acredita? Eu já pedi ele pra casar várias vezes, um homem lindo. Ai, meu filho, ele é muito lindo, cara. Júnior Pena é lindo, ixi, meu Deus. Ai, eu queria tanto. Ele é o meu sonho. Gente, eu sonho com você todo dia. Júnior! Eu saí à noite com o Júnior Pena, eu dormi lá na casa dele uma noite lá em Long Branch, né, lá em Nova Jersey. A gente foi na balada lá, as mulheres tudo ficam pulando em cima dele. Ah, não acredito, gente. Ele vai ser o meu futuro marido, eu não aceito isso. Júnior Pena é gente fina. Nem que eu tenha que casar com ele nos meus sonhos, mas ele é o meu marido, nos meus sonhos. Né? E ele sabe que eu precisava trabalhar de noite. Ele preferiu passar para outra pessoa, mas não deu oportunidade para mim trabalhar de noite na pizzaria. Tá bom? Mesmo sabendo que eu tinha gente para ficar com os meninos, que eram as meninas. Mas eu não sei se é preconceito, eu não sei se ele tava com raiva ou ciúme, sei lá que trem que é. Que meus filhos não podiam ficar com as meninas. Aí você vê. Não, que era porque era preferível pagar alguém de fora do que deixar com as meninas. Você entendeu? Por que ele não queria isso? Que ele tinha ficado com as meninas? Que rolo que foi? Como que é isso? Por que ele não queria que os meninos ficassem com as meninas que morassem aí? Eu não sei qual o problema que ele tem com essas meninas.
Eu não sei. Mas as meninas, ele não queria, só que ele não manda ninguém. Na verdade, nós somos duas mulheres. É porque as duas meninas é casada, né? Duas mulheres. Só que eu não tenho problema com isso, porque eu também sou assim. Se eu achar uma mulher pra mim, eu pego. Entendeu? Eu não jeito, não. Né? Já viu cupim enjeitar tal? Não. Que isso, Já viu cara? tatu enjeitar buraco? Não. Então, a Cristina também é assim. Ele vai achar que você tá muito famosa, Né? E aí, Eu não tô deve ter entendendo tem nada. alguma rixa, não sei. Dor de cotovelo. Mas é isso. Aí não podia ficar com as meninas, meus filhos. Ele podia ter passado o serviço para você, porque era o quê? Entregar pizza na pizzaria, né? Não, era limpar a pizzaria, mas não. Limpar a Ele preferiu passar para outra pessoa e não para mim. A Rosa Luxemburgo, passaportes dos meninos é free? Ela tá perguntando se os passaportes é de graça. Não. Ainda tenho o meu passaporte, né? Que já tô mandando, já tô tentando resolver isso. Mas a minha filha já tinha mandado fazer, né? Então tá faltando o meu. Então eu ouvi dizer que eu posso viajar com os meninos só com o passaporte americano, né? Precisa do passaporte brasileiro para viajar com os meninos pro Brasil, senão vai precisar do visto, né? Que exige o visto lá, você não pode viajar com o americano. Os meninos precisam do passaporte brasileiro, né? Eles têm? Nossa senhora, e agora? Porque lá no Brasil exige o visto agora pro americano. Então, vocês todos têm que viajar com passaporte brasileiro. Eu acho que já começou essa lei do visto. Coloca nos comentários aí, pessoal, no chat, mas eu acho que já começou. Acho que para voltar pro Brasil... Gente, eu não tenho dinheiro para nada. Quem dirá para fazer mais passaporte? Vou lá te visitar lá, que eu gosto daquela região sua lá, viu? Vai lá que nós vamos fazer um comecinho maravilhoso para você lá. Tamo junto, fica curioso aí. Um abraço pra Eu turma aí. também. Tchau. Tchau. Pois então, minha gente, o vídeo de hoje foi esse. O que vocês acharam do resto da história dela? Enfim, escreve aqui embaixo pra mim. Obrigado por vocês terem assistido. Se você ainda não é inscrito aqui no canal, não deixe de se inscrever. Clica aí no sininho das notificações pra você saber quando que eu posto vídeos e clica no like. Me segue no Instagram, patricia.odea. Segue também o box de comentários lá no Instagram, porque caso você não receba notificação através daqui do YouTube que eu postei vídeo novo, você vai receber através do Instagram, porque toda vez que eu posto vídeo aqui, eu aviso lá. E aqui embaixo desse vídeo vai estar o link do Obox Express, que é o meu novo canal de vídeos mais curtinhos, tá? Vai lá e se inscreve no Obox Express. Bye, bye! Tchau, gente.